Minha rapaziada, vocês me acompanham há muito tempo aqui nesse canal. Já são quase 7 anos cobrindo o Atlético, fazendo pós-jogo de todas as partidas. E eu nunca fui o cara que tentava buscar culpados. Mas nesse jogo fica muito difícil tentar entender o que o técnico da Hellmann quis fazer. Principalmente no segundo tempo ali. O primeiro tempo o Atlético até conseguiu competir, mas eu acho que tudo começa no jogo contra o Remo. O jogo contra o Remo, o Atlético toma o gol com 1 minuto. E, cara, com superioridade numérica por dentro, tendo controle por dentro, faz um jogo de tantas e tantas chances, vira o jogo, mostra postura, mostra domínio, mostra controle do jogo. E ali parecia, o Atlético encontrou uma maneira de jogar fora de casa. Aí a gente sai pra jogar contra o Avaí, joga completamente diferente, mas dá pra entender. Jogo fora de casa, outro cenário, outro contexto. Aí a gente volta a jogar em casa contra um time que tinha 3 jogadores no meio-campo. O que o Odair faz? Tira um jogador do nosso meio-campo, que pra mim vinha sendo o nosso melhor jogador, e opta a jogar com 3 zagueiros. E assim, dá pra entender? Dá pra entender. Mas se você encontrou uma maneira que o time performou bem, que o time deu uma resposta, que o time fez acontecer, por que mudar? Tudo que a torcida queria ver era um Atlético com a bola, era um Atlético controlando o jogo, era um Atlético propositivo. E no primeiro tempo, que eu não acho que foi um primeiro tempo ruim do Atlético, o Atlético teve 40% de posse de bola. No segundo tempo, aí acontece um detalhe que pra mim é muito claro. Um time envelhecido consegue pressionar menos. Conseguindo pressionar menos, o Coritiba tinha mais conforto com a bola. Pega a transição que gera o escanteio do gol. Não tem pressão nenhuma. O Atlético, no primeiro tempo, pressionava, recuperava a bola no campo de ataque para atacar de novo. Era assim que a gente conseguia chegar. E a gente perdeu o nosso método para chegar no gol dos caras. E o que foi o segundo tempo? Um grandioso nada. O Atlético não sabia o que ele tinha que fazer. O Atlético não sabia, pior, o que ele queria fazer. Então são tantos erros que, assim, tá na conta do Odair. E quando a gente fala que o Odair é o protagonista desse Atlético, o protagonista, ele tem a responsabilidade de acertar, mas quando ele erra, o peso é muito maior. E o nosso protagonista falhou hoje. E o nosso protagonista deixou a desejar hoje. Não é uma derrota qualquer. É uma derrota no Atletiba mais importante dos últimos 10 anos. E tá na conta do treinador. Sobre os pontos que a gente perde nesse confronto, eu acredito que a gente vai recuperar. Mas era um jogo muito mais importante do que 3 pontos. E acho que nem faltou postura, mas faltou estratégia. Que fica o aprendizado daqui pra frente, que esse Atlético não é um time pra jogar no erro do adversário. O Barbieri tentou fazer isso, o Barbieri tá desempregado. Esse Atlético não tem fôlego pra jogar 90 minutos na pressão do adversário. Não é à toa que, por exemplo, contra o Cuiabá a gente toma virada. Não é à toa que contra o Cuiabá, que a gente tomou virada, Cuiabá. Não é à toa que contra o Novo Horizontino a gente empata o jogo e logo depois toma o gol. É um modelo de jogo que o Atlético não consegue entregar. É um modelo de jogo que os jogadores do Atlético não são potencializados. E o Odair opta por esse modelo de jogo. Talvez com Viveiros, talvez com Mendonça, um ataque mais físico, jogadores com mais fôlego, possa ser uma possibilidade. Mas esse Atlético, ele tem uma cara, ele tem uma identidade, e ele deu respostas quando ele jogou a partir dessa identidade, que é ser um time que tem controle de jogo dentro de casa, que tem a bola dentro de casa. O Odair pegou a característica dos jogadores, fez uma bolinha e ignorou. O jogo não era sobre os defeitos do Coritiba, porque o Coritiba errou muitas saídas de bola.
O Odair conseguiu incomodar o Coritiba. Só que o jogo, a partir do momento que a gente focou muito no rival, a gente deixou de pensar em relação à nossa perspectiva. E o Coritiba, cara, assim, no segundo tempo fez um grande segundo tempo. Teve a bola, teve controle do jogo, conseguiu se defender com a bola. As posses de bolas longas do Coritiba faziam com que o jogo, ele ficasse morto. O jogo no segundo tempo não aconteceu por demérito do Atlético, mas por mérito do rival também. Que já não tinha fôlego para pressionar, os jogadores que iam entrando também não têm essa característica. Zapelli, Leozinho, João não são jogadores desse perfil. E estrategicamente, o Atlético joga 3 pontos fora. Numa bela festa da torcida. Então, assim, agora é fechar a casinha pra voltar a dar uma cara de time a esse Atlético, levando em consideração a característica dos nossos jogadores. Levando em consideração como nossos jogadores se sentem confortáveis. Até no primeiro tempo, o nosso jogo não foi confortável. A gente até conseguiu gerar algumas situações, finalizou quase que o triplo do adversário. Mas você viu o Juliano, que é esse jogador técnico, esse jogador que valoriza a bola aparecendo pro jogo? Você viu o Luiz Fernando, que a partir do momento que o Atlético começa a ter a bola, começa a controlar mais os jogos e ele cresce de desempenho? Não viu. Porque o nosso jogo era recuperar a bola, abrir a bola e cruzar a bola. Ou chutar de longe. Até quando o Atlético pôde levar mais perigo, primeiro, ele foi pouco caprichoso. E segundo, ele foi pouco inteligente. Eu boto 100% a derrota na conta do Odair Helma. O Seba ainda teve o mérito de acertar um puta de um chute. O Atlético não tem tempo pra ficar remoendo essa derrota. Tem que buscar os 3 pontos já no próximo jogo. Mas assim, é um sinal de alerta também ao Odair. O Odair até agora tinha sido o responsável pela reação desse time. O Odair passa a ser o responsável pela maior derrota desse time no campeonato. Então, assim, contra o Amazonas, não pode errar estrategicamente de novo. Estrategicamente, a Série B exige mais do que a Série A. São jogos que você precisa ter noção do que você é. E o Coritiba, ele soube fazer um jogo mais compatível com as potências que ele tem do que o Atlético. Muito, assim, a gente pode levar isso à 18ª potência. O Coritiba potencializou a equipe através de uma estratégia, tanto defensivamente quanto ofensivamente. O Atlético ignorou tudo que vinha crescendo, tudo que vinha melhorando. E desculpa, não tem como não falar que ignorou a partida do treinador. João Cruz não pode sair desse time. Não pode sair desse time jamais. O Beleze tá performando mais que o Abraão. Tá performando mais que o Abraão. Ponto. Sabe? A gente precisa entender o Alan pros jogos certos. O Alan é pro jogo que a gente tem a bola. Não pra ficar pressionando o adversário. Não faz sentido. Não faz sentido você ter um Renan muito mais físico. O seu jogo era basicamente correr atrás do adversário. O que você faz? Não bota só o Allan Kardec, bota o Juliano, bota o Patrick. Era óbvio que o gás desses caras ia acabar. Espero que o Odair Helman tenha aprendido a lição. Muito decepcionante. Muito decepcionante estrategicamente o que o nosso treinador tentou fazer hoje. Muito decepcionante.